Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Jamília, esse é a Rotina Livros e hoje eu vou contar pra vocês qual a minha TBR da Maratona Literária de Inverno. Esse é um dos melhores momentos do ano para os leitores, que é a Maratona Literária de Inverno, que é um dos eventos assim que mais mobiliza pessoas que se juntam para ler ao mesmo tempo. Então é um momento que eu particularmente gosto muito, já é para mim costume participar todos os anos. Nem sempre eu participo da maratona de verão, que tem em janeiro, mas a de inverno, que é em julho agora, eu sempre participo. E eu já fico assim, normalmente meses antes, esperando o Geek Freak, né, o GF, lançar as informações de qual vai ser o tema, quando é que vai começar, quais vão ser os desafios, enfim. Se vocês estão perdidos e não sabem o que é a Maratona Literária de Inverno, é um evento literário onde existe ali uma temática que é criado pelo Vitor Almeida e ele cria todo um universo, todo um conjunto de desafios ali pra gente poder tentar ler mais e se divertir também, participar de lives, sorteios, enfim. Cada ano ele dá uma renovada na maratona e é um pouquinho diferente. Se quiserem saber mais sobre a maratona, tem o vídeo do Vitor, né, que é o criador desse evento, que eu vou deixar linkado pra vocês aqui, que aí ele explica tudo direitinho. Mas basicamente esse ano o tema é Caixa das Realidades. Eu acho que é uma coisa assim, uma vibe bem parecida com Matéria Escura, pra quem já leu ou já assistiu a série. Então nessa dinâmica meio que existem várias realidades e nós leitores podemos entrar nessas realidades e depois pular para outras realidades de acordo com o livro que a gente está lendo. Então, cada realidade ali vai ser um desafio onde a gente vai encaixar um livro diferente. No total vão ser 9 realidades, então vão ser 9 livros que vão entrar nessas TBRs. Ninguém é obrigado a colocar 9, você pode escolher quais desafios você quer colocar, ou pode escolher também não usar os desafios e só ler, tentar ler mais, acompanhar as lives, participar das dinâmicas e brincadeiras. Eu optei por colocar um livro em cada desafio. Não significa que eu vou ler 9 livros, porque, querendo ou não, a maratona dura 2 semanas, né? Começa ali no dia 13 e aí vai terminar 2 semanas depois disso. Então, assim, ler 9 livros em 2 semanas não sei se é uma coisa muito realista pro meu ritmo de leitura. Porém, eu queria muito ter opções de livros para escolher, até porque ali no site da maratona tem toda uma dinâmica que você vai entrando nas realidades e aí só vai poder escolher livros que estão conectados a essa realidade. É uma coisa assim, eu explicando é meio confuso, mas vocês vendo o vídeo do Vitor, vocês vão entender tudinho. Então eu tentei aqui encaixar um livro em cada desafio, para eu poder ter opções e poder conseguir ler ali o máximo que eu puder durante essas semanas. Se eu ler 4 livros, 5 livros, já é ali mais ou menos a minha média para as maratonas do Vitor e eu já vou estar muito feliz. Mas eu tentei botar algumas opções ali de livros mais curtos e também audiobook, porque aí talvez eu consiga, quem sabe, ler os 9 livros. Eu tô sem muitas opções de livros físicos aqui, porque eu tô quase indo embora de Santa Maria, tô morando em Santa Maria pra fazer meu mestrado, só que eu volto pra Belém, que é onde está a minha estante, todos os meus livros, ainda esse ano, então eu tô evitando comprar livro pra cá. Muitos livros eu já embalei em caixas também, e, enfim, então eu não tô com muitas opções de livros, eu deixei aqui realmente só os livros que eu quero ler em breve. E a maioria desses livros que eu deixei aqui não são muito curtos, o que não é muito bom pra maratona literária, que normalmente é mais legal a gente encaixar uns livros mais curtinhos, de no máximo 300, 400 páginas, assim, no máximo. Mas eu não tô com muita opção de livro curto aqui, então eu tentei encaixar mais e-books e audiobooks pra eu conseguir, então, ser mais dinâmica nos desafios e na maratona. Mas aí eu vou contando pra vocês quais livros eu coloquei e quais são os desafios. O primeiro desafio é o desafio de livros encalhados, né, que seria a realidade dos livros encalhados. Eu tenho um monte de livro encalhado, mas como eu falei pra vocês, eu optei por escolher um e-book, porque eu não tô... Dos livros físicos que eu tenho aqui, nenhum é muito antigo, mas esse e-book aqui eu comprei em 2021, a gente já tá em 2024, 3 anos aí, e eu fui olhar na Amazon, ele nem tá mais disponível pra venda, eles nem vendem mais esse audiobook, esse e-book por algum motivo, que é Por Favor, Cuide da Mamãe, que é um livro de literatura asiática, tá? Esse livro tem só 235 páginas, então é um livro super tranquilo. E pelo que eu sei, é uma mistura de drama familiar ali com suspense. Não sei muita coisa da sinopse,
mas eu sei que, assim, é uma família ali que a mãe dessa família, ela passa por alguns abusos, é muito maltratada, os filhos não valorizam ela, o marido não valoriza ela, até que um dia ela desaparece. E aí que, então, a gente vai entrar nessa busca deles, tentando achar a mãe deles, né, e ao mesmo tempo a gente volta no passado pra entender como era a relação dessa família com essa mãe. Então eu acho que vai ser um livro bem interessante, por ser um livro curto, eu tenho quase certeza que eu vou ficar, assim, bem instigada em ler ele, ler bem rápido. Então é uma ótima opção pra maratona. Não sei como é que vocês podem adquirir esse livro hoje em dia, porque eu vi que o e-book dele não existe mais na Amazon, mas eu aposto que tem em algum local, livro físico, sebo também, e aí talvez vocês consigam ler. Em seguida, a gente tem a realidade de livros nacionais, e eu aproveitei para encaixar um livro que já estava ali nos meus desafios de literatura nacional, que é um desafio que tá rolando há bastante tempo aqui, que eu não abandonei, eu continuo, mas eu tô lendo assim, passos de formiguinha bem devagarinho. E eu então encaixei Águas de Barrela, que é um livro que inclusive eu já estou lendo, mas que eu tô lendo no ritmo bem lentinho, porque Águas de Barrela ali eu encontrei o audiobook dele na Audible, então eu tô lendo o audiobook, eu tô ouvindo o audiobook por lá. É um audiobook ali de 11, 12 horas. E aí eu tenho certeza que quando começa a maratona eu ainda vou estar ouvindo, porque eu tô ouvindo bem devagarinho. Até porque não é um audiobook uma história tão leve. Então normalmente eu consigo ler um capítulo e aí eu já quero dar uma pausa, sabe? Água de Barrela eu ainda não entendi 100% do que se trata o livro, porque a sinopse dele é bem assim, deixa em aberto. Mas basicamente vai contar muito sobre a história negra no Brasil, ali desde o século 18, 19, 20. Então a gente vai entender muito de como era a vivência das pessoas, desde os que se tornaram escravizados, né, aqui no nosso país, até como foi essa libertação dessas pessoas e todas as coisas que elas continuaram passando. Então, eu imagino que, pelo que eu li, eu já li, eu acho que uns 5 capítulos. É um livro bem difícil, assim, tem uns capítulos que eu fico bem triste e revoltada e com muita raiva. E é uma verdadeira aula de história, pelo que eu tô lendo, assim, um livro bem de ficção histórica, que vai falar muito sobre a história do país misturado com a ficção que a autora criou, né? Então, é uma leitura que eu tô achando muito interessante e provavelmente eu vou estar ainda ouvindo lá pelo meio da maratona, então eu resolvi colocar nesse desafio. Aqui diz que o livro, né, tem 322 páginas. Como eu disse, eu tô ouvindo o audiobook na Audible. Inclusive, a narração do audiobook tá muito boa. A voz dessa narradora é maravilhosa. A próxima realidade é a realidade dos livros únicos. E aqui eu aproveitei para encaixar um livro que eu já queria ler e que eu sei que, assim, é bem curtinho, que é Quintal Fantástico, que é um livro nacional, né, da Jade Nalana, uma autora que eu já acompanho há um tempo. E em Quintal Fantástico, ela basicamente juntou, pelo que eu entendo, né, pelo que eu sei, vários contos e novelas que são baseados no folclore brasileiro. Então tem um para cada região, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, né? Então vai ter ali um conto para cada, baseado nos folclores, né, dessas regiões. Então assim, eu tô muito curiosa, principalmente pra região norte, eu tô doida pra ver qual vai ser o conto da minha região. E, enfim, a Jadna, ela já é bem conhecida por ter uma escrita bem regionalista, né? Eu acho que vai ser uma leitura muito interessante. E o melhor de tudo é que é um livro super curtinho. Foi um e-book que eu peguei gratuito, então ele ficou gratuito na Amazon. De vez em quando ele deve ficar novamente, imagino, se vocês ficarem de olho. E ele só tem 96 páginas. A próxima realidade é continuações de séries. E aí esse vai ser, então, o primeiro livro físico que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu escolhi pegar a continuação de Sandman. Então eu tenho todas as edições, assim, nessas edições definitivas, né, que são todas em capa dura, que são edições muito bonitas e de ótima qualidade. Eu acho que em algum vlog aqui eu mostrei pra vocês que eu comprei isso aqui em promoção. Cada um desses livros foi uns 5, 6 reais na Americanas, na época que eles estavam tendo umas promoções loucas, sabe? Então, o preço original desses livros é, assim, 200 reais, sabe? Foi uma compra que eu achei inacreditável. Eu já li o volume 1, que basicamente o volume 1 de Sandman vai ter a história muito do que foi adaptado pra série da Netflix, que é incrível. Tanto a graphic novel quanto a série, eu gostei muito. E agora, então, eu quero finalmente ler o volume 2, né? Que basicamente, assim, não é... O que foi publicado não é 1, 2, 3, mas sim uma coletânea de várias
várias revistas que foram publicadas estão aqui em ordem cronológica, né? Então cada capítulo vai ser uma das edições da revista do Sandman. A primeira edição definitiva que eu li tinha os arcos desde o primeiro até o 20, do Sandman 20, né? Então aqui a gente vai ter a revistinha do Sandman 21 até 39. Então são várias historinhas que estão juntas aqui, mas a gente consegue ver lendo Sandman que tudo meio que tem uma conexão. Mesmo as histórias que parecem ser mais independentes das outras, tem uma conexão no fundo em toda a narrativa geral criada, né, pelo Neil Gaiman. E, enfim, é graphic novel, apesar de ser bem grandona, tem, eu acho que umas 500 páginas, deixa eu ver aqui, 618 páginas, mas é bem tranquilo de ler porque é cheio de ilustração, né? É uma graphic novel, então a gente consegue ler muito mais rápido do que um livro em si. Então eu imagino que seja muito tranquilo, eu posso até optar por ler uma revistinha por dia de maratona, né? Enquanto eu tô lendo os livros também. Vou ver como é que eu vou fazer, ou se eu quiser ler tudo de uma vez também. Mas eu sou apaixonada por essas edições. E Sandman é uma história que vale muito a pena conhecer. É um grande clássico, né? Uma das graphic novels e historinhas de super-herói, entre aspas, né? Porque é mais um anti-herói. Mais famosas do mundo. E é conhecida como a grande obra-prima do Neil Gaiman, né? Apesar dele ser um autor que escreve de tudo. Em seguida, a gente tem a realidade dos livros de lançamentos, que era pra gente encaixar um livro que foi lançado ainda esse ano, de 2024, que eu encaixei Os Sussurros, da Ashley Aldrin. Eu conheço já essa autora porque eu li O Impulso, que é um livro famoso dela, que pelo que eu li é um livro rápido, é uma escrita assim que a gente não consegue largar. Eu lembro que depois que eu cheguei em 40% de Um Impulso, eu não consegui mais largar e eu terminei o livro. E pelo que eu vejo, as críticas, né, de Os Sussurros, que é o novo livro dessa autora, esse livro é tão bom quanto, algumas pessoas consideram até melhor que O Impulso, então eu tô com altas expectativas, eu já tenho tudo assim pra ter a Ashley Aldrin como uma das autoras favoritas, eu só li um livro dela, mas eu fiquei muito empolgada com a sinopse e com a premissa de Os Sussurros, que vai ali contar uma história de um bairrozinho ali, meio que um subúrbio americano, com famílias que aparentemente são perfeitas, e até que todo mundo se assusta com uma dessas mulheres, que é uma das mais perfeitas da vizinhança, gritando e falando coisas horríveis pro seu filho. E aí todo mundo fica meio surpreso, assim, dessa atitude dela, e alguns meses depois esse filho dela cai de uma janela e entra em coma. Então a gente vai tentar descobrir ali tudo que tem por trás dos dramas dessas famílias, dessas vizinhanças ali, que estão todas interligadas. E se essa mulher, será que ela empurrou essa criança dessa janela? Ou será que aconteceu alguma outra coisa? Enfim, eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer nesse livro. E ele tem 372 páginas, o que é bastante. Porém, eu sei que a Ashley Aldrin tem um talento pra escrever uma coisa fluida, rápida e que não dá pra largar. Então é um bom livro pra maratona, eu imagino. A terceira realidade é a realidade dos livros digitais. Não me falta e-book, eu podia ter encaixado qualquer e-book aqui. Porém, eu resolvi encaixar um audiobook, porque, como eu disse, eu tô com a assinatura da Audible ativa esse mês e eu quero aproveitar, né? Porque, querendo ou não, eu paguei R$20. Então, eu quero ouvir o máximo de livros possíveis. Então, eu encaixei outro audiobook aqui, que é O Gato que Amava Livros. Eu nunca li nenhum desses livros de literatura de cura, né? Principalmente literatura asiática, que tá fazendo muito sucesso hoje em dia. E muitos desses têm livrarias, têm gatos, tem coisas bem cozy. Então eu optei por ler esse aqui porque tem um audiobook na Audible e eu acho que são só 5 horas de livro. É uma coisa assim bem rapidinha. Eu imagino que seja muito tranquilo também de eu conseguir ler na maratona. E eu não sei nada dessa história, então eu não consigo explicar a sinopse pra vocês porque eu nem li a sinopse. Eu fiquei pensando, é um livro tão curto que eu não vou ler a sinopse. Mas eu imagino que seja aquela velha coisa ali de literatura de cura, de pessoas que vão mudar sua vida e vão usar literatura pra isso, enfim. E vão ter gatos, né? O que é um elemento perfeito pra mim. Em seguida, o próximo desafio é o desafio de livros clássicos e eu bati bastante a minha cabeça, porque, pra ser sincera pra vocês, eu não tava afim de encaixar nenhum livro clássico. Não tava afim de ler livro clássico, até porque em maratona eu não acho que seja o momento certo pra ler livros clássicos. Porém, eu fui olhar ali na minha biblioteca do Kindle os livros que eu tinha, que eram clássicos e que eram curtos.
E eu encontrei Sempre Vivemos no Castelo, que eu imagino que talvez seja uma leitura que não seja tão difícil de ser feita, da Shirley Jackson, né, que é uma autora ali que mistura drama com terror, e eu nunca li nada dela, mas tipo, ela já foi muito citada até pelo próprio Stephen King em alguns livros dele, então eu sempre fui muito curiosa para conhecer a Shirley Jackson. Fora tudo isso, esse livro tem só 210 páginas, então assim, eu imagino que seja uma boa pedida para maratona. Pelo que eu sei, a sinopse desse livro, assim, por cima, vai contar a história de uma família, principalmente duas irmãs. E uma dessas irmãs foi acusada de matar vários membros dessa família acidentalmente. E depois ela foi inocentada, mas não sei, parece um negócio meio obscuro. Então elas vão viver isoladas ali nessa mansão da família delas e conseguem ter certa paz também. Uma dessas, a irmã que não foi acusada, né, consegue proteger a outra da vizinhança, que as pessoas acabam querendo xingar ela, dizer que ela é assassina, essas coisas. Mas aí elas vivem ali naquele castelo, né, que é a mansão delas, até que um familiar ali, depois de muitos anos, vai morar ali e começa a perturbar esse equilíbrio que elas conseguiram ter na vida delas, né, então... Eu não falar muita coisa, mas também eu imagino que seja algo bem sombrio e que vai ser meio perturbador também, pelo que falam, né, da escrita da Shirley Jackson. Eu tô muito curiosa pra conhecer, eu espero muito gostar. Em seguida, tem a realidade dos livros físicos, assim como tinha dos livros digitais, tem dos livros físicos, e aí eu fico meio sem muita opção do que colocar, como eu já falei pra vocês, não tenho muita opção de livro físico, mas eu coloquei A Vida Invisível, de Ed La Rue, que pra mim seria uma releitura, tá? Então, assim, por eu já ter lido esse livro, eu sei que não é o livro mais rápido do mundo, não é o melhor livro pra ser lido numa maratona, mas eu encaixei ele nesse desafio porque eu quero pelo menos começar. Eu li esse livro e ele foi um favorito pra mim, só que eu li ele em e-book, e foi um e-book num site que eu consegui alugar os livros e ler por um período, né? Porém, eu perdi esse acesso a esse site e eu não consigo mais ter acesso às minhas anotações. Então, o meu plano é realmente reler esse livro. Eu acho que, se eu não me engano, eu li pela primeira vez em 2021. E eu quero reler, eu quero marcar, eu quero desenhar, eu quero escrever, eu quero realmente fazer a minha edição desse livro favorito de uma forma bonita, de uma forma que eu possa revisitar no futuro. Além do que eu gostaria também de fazer um livro viajante dele com as minhas primas, né? Tenho duas primas que querem ler esse livro. Então, depois de ler ele, marcar todinho, eu quero enviar pra uma delas, pra depois a outra enviar pra outra, e assim vai. E, enfim, então vocês podem imaginar que isso não é uma leitura rápida, né? Porque é uma leitura que eu vou escrever, vou desenhar, vou botar post-it, vou botar adesivo, enfim. Mas ainda assim eu encaixei aqui porque se sobrar tempo, se me der vontade, eu posso ir encaixando ele nos meus horários ali, ler meia horinha dele por dia pra poder marcar com calma e não necessariamente terminar esse livro na maratona. No mais, assim, eu não tinha muita opção do que pôr, gente, como eu já falei pra vocês, a maioria dos livros físicos que eu ainda tenho aqui são livros grandes. E eu botei esse porque é um livro que já tava nos meus planos ler nesse mês de julho. Talvez eu leia até depois da maratona, né, na última semana de julho, mas fica aí então a opção pra mim. E eu acho impossível, né, vocês não conhecerem a história da Vida Invisível de Ed La Rue, mas basicamente vai contar a história de uma garota que sem querer fez ali um pacto com um ser sombrio que faz com que ela consiga viver pra sempre. Porém, ninguém lembra dela, então ela consegue viver por séculos, né? Só que ela não consegue criar vínculos com as pessoas porque assim que a pessoa vira e deixa de olhar pro rosto dela, quando volta já não lembra de quem ela é. Então a gente vai acompanhar a vida da Ed por séculos e também quando ela finalmente conhece um garoto que lembra dela. E aí a gente vai entender o que vai acontecer. É um livro mais sobre narrativa e sobre sentimentos do que acontecimentos em si. Não tem muita coisa que acontece aqui, pelo que eu me lembro. Mas ainda assim é um livro que foi um grande favorito. E por último, mais um livro assim que eu acho muita graça da minha audácia de colocar aqui, que é no desafio de protagonismo feminino. E aí eu queria encaixar um livro físico, que eu tinha colocado só e-book, audiobook. Eu queria pelo menos ter algumas opções de livros físicos, porque às vezes eu me canso, né, de leitura digital e eu quero realmente pegar no livro. Mas aí eu olhei pros livros físicos que eu tinha aqui e pensei, tá, independente de tamanho, de ritmo, o que é que eu tô afim de ler? E a resposta foi Cidade da Lua Crescente.
Enfim, com certeza eu não vou conseguir ler esse livro inteiro nas 2 semanas da maratona, ainda mais com todas essas outras leituras, né, que eu coloquei aqui. Mas eu imagino que essa TBR aqui, pra mim, vai ser uma TBR mais longa, que vai durar mais tempo do que as 2 semanas da maratona. Mas assim, eu não duvido também do poder da Sarah J. Maas, porque eu consigo ler os livros dessa autora muito rápido. Porque é uma escrita, assim, que eu gosto muito, é uma escrita farofa, uma escrita fluida, que flui muito, que é um gênero que eu amo, que é fantasia. E eu já li tudo dessa autora, menos a trilogia, né, da Cidade da Lua Crescente. Então, vamos lá, né? Esse aqui é o primeiro volume, Casa de Terra e Sangue. E eu não sei nada da sinopse dessa história. Eu só sei, assim, que é um mundo fantástico, que tem férico, que tem bruxa, que tem lobisomem, que tem de tudo. E, pelo que eu sei, a nossa protagonista ali vai meio que estar fazendo uma investigação. É uma protagonista feminina, como todas as principais protagonistas da autora, né, Sarah J. Maas. Então encaixa perfeitamente no desafio. A única coisa que não se encaixa mesmo é esse tamanhão de livro numa maratona, né? Mas tudo bem. Então esse livro aqui tem 895 páginas, é o maior livro que eu coloquei nessa TBR. Se eu conseguir pelo menos começar ele nessa maratona e depois só finalizo ele até o início de agosto, vai ser perfeito pra mim. Como eu disse pra vocês, é mais pra eu ter opções, pra eu olhar ali minha TBR, eu tô com vontade de ler isso aqui agora, e eu vou e pego. Mas vamos ver, né, como é que vai se desenrolar as minhas leituras na maratona, se eu vou jogar tudo isso aqui pro alto, eu vou querer pegar outra coisa. Então essa é a minha TBR de físicos, os e-books eu não tenho como mostrar agora pra vocês. Eu tô bem empolgada, eu tô louca que comece a maratona, eu preciso terminar os livros que eu já estou em andamento no momento, pra poder começar lá no sábado, no dia que vai começar as lives, tudo, com as leituras bem zeradinhas, né? O único livro da minha TBR que eu realmente já vou ter começado no começo da maratona é Água de Barrela, porque eu tô ouvindo o audiobook dele. Mas, em geral, eu vou começar tudo no sábado e eu acho que vai ser muito empolgante. Como já é costume aqui, eu vou fazer vlog das 2 semanas de maratona, então vai ter um vlog pra primeira semana e outro vlog pra segunda semana, que eu acho que fica melhor. Porque normalmente, se eu fosse fazer um vlog só pra maratona inteira, ia ficar um negócio enorme. E normalmente vocês gostam muito dos conteúdos de maratona, pelo menos no ano passado. Foram conteúdos que saíram muito bem aqui no canal, então eu espero que vocês me acompanhem novamente nessa jornada, né, de ler muitos livros no mês de julho. E é isso então, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês vão participar da maratona, ou se não, se vocês vão tentar ler alguma coisa diferente ou a mais, extra, nesse mês de julho, pra aproveitar o inverno pros locais onde tá inverno, ou pra aproveitar o verão nos locais que tá verão. Enfim, é isso. Tchau.